pessoal, tudo bem? Espero em Deus que sim, né? Eu gostaria de comentar com vocês um pouquinho sobre as lições da Escola Bíblica que nós estamos tendo nesta revista aqui, né? Eu já mostrei para vocês, Apocalipse. Nós vimos até agora sobre introdução a uma visão de Jesus. Apocalipse significa desvendamento, revelação, né? Este livro traz a revelação de Jesus aos seus servos sobre as coisas que em breve devem acontecer. Foi enviada por um anjo a João, quando o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos. Apocalipse 1, de 4 a 9. Aí ele teve a visão do Cristo glorificado, teve a saudação, graça e paz, é uma saudação que aparece comumente no Novo Testamento. E as cartas às 7 igrejas, né? Que Jesus falou assim para João. Jesus enviou um anjo para falar para João, escreve às 7 igrejas da Ásia, né? Teve também a visão do Cristo glorificado, Cristo, sua majestade e poder, e o resultado da visão, né? Jesus se identifica dizendo que esteve morto, mas eis que vivo pelos séculos e séculos. Jesus ressuscitou, lembra disso, né? Tenho a chave da morte e do inferno. Apocalipse de João 1, 18. No domingo passado, estudamos aqui sobre a igreja de Éfeso, uma igreja que deixou o primeiro amor. Em cada igreja, em cada uma dessas 7 igrejas que eu observei, Jesus falava assim, olha, vocês agiram assim, assim, fizeram muito bem, né? Tudo certinho. Mas o Senhor elogiou o testemunho de vida e devoção e o empenho da igreja de Éfeso, né? Sobre o trabalho deles, né? Eu conheço as tuas obras, né? Que eles tinham repulso aqueles homens que faziam mal, reprovação dos falsos apóstolos, né? Numa igreja que tiver falsos apóstolos, ninguém, começar principalmente o anjo da igreja, como se fosse o pastor da igreja, os líderes da igreja, né? Não devem aceitar esses homens maus, falsos mestres, falsos apóstolos, né? Que hoje em dia tem muito, né? Muitos se denominando até mesmo Cristo, já faz tempo, já que nós vimos o IRE e outros, né? Se denominando Cristo. E a tua reprovação dos falsos apóstolos, isso aqui é em relação à primeira igreja de Éfeso, né? A tua fidelidade, persistência no meio de tantas provações, pelo nome de Cristo, a tua rejeição aos nicolaítas, que é uma heresia que pregava, falava que não existia. Eles falavam que não existia a ressurreição, e a palavra de Deus fala que, né? Se você está em Cristo, ó, Jesus morreu, você morre com Cristo, Jesus ressuscitou, você vai estar com Ele e vai viver por séculos, séculos, eternamente, a vida eterna, né? Como fala em João 3,16, para que todo aquele que nele crê, todo aquele, não é todo aquele que não está nem aí com Deus, né? Que fala assim, eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno, mas fala, você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? O passaporte para entrar neste caminho estreito é o sangue de Cristo, né? Aí a pessoa não quer Jesus, não faz isso, falar que não gosta de crente, né? Muitas vezes, devido a muitos maus testemunhos por aí, falsos profetas, acho que todo mundo é falso profeta, não é assim não, não é assim não, graças ao bom Deus, né? Nós não somos nada, mas Deus é tudo em nós, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, devemos todos os servos de Deus sermos assim, né? E Deus também repreendeu a igreja de Éfeso por amor. As 7 igrejas do Apocalipse se refere, todo final da carta fala assim, ó, quem tem ouvido para ouvir, será que só eles têm ouvido para ouvir? Nós temos ouvido, nós, o mundo inteiro, a terra inteira, todas as pessoas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça, né? Fala bem assim. Quem tem espírito para ouvir, ouça. Então, era endereçada a 7 tipos de igreja, 7 tipos de comportamento que nós tomamos. Uma igreja tem esse costume, outras tem outras, mesmo que falam de Cristo, né? E outras que tem a dos falsos profetas, né? Falsos cristos por aí. Temos que tomar muito cuidado, né? Então eu estava vendo que em toda a carta de Deus, em toda a carta de Apocalipse, né? Eu sempre vejo uma coisa boa. Tem pessoa que só vê coisa ruim, né?
Ai, porque és morto, és frio, vou te vomitar, tirei da minha boca e ponto final. Não é assim não. Lá em Éfeso, o Senhor repreendeu, né, em Apocalipse fala, né? Lembra-te, pois, de onde caíste. A gente deve lembrar, se você, por exemplo, está indo no caminho, tal lugar, você se perdeu. Olha, lembra-te de onde caíste, aí você volta, opa, agora eu sei certinho o caminho. E vai no caminho certo, você quer chegar em tal lugar, tal endereço, aí você lembra de onde caíste, volta lá, e ali desfaz aquele gargalho, e vai pela orientação de Deus, e vai para o caminho certo. A gente não faz assim, não. Quando você entra numa rua errada, né? Você fala, poxa, parei aqui, porque eu fui errado, tinha que ir à esquerda, eu fui à direita. E tinha que ir à direita, eu fui à esquerda. Sabe assim que acontece, né? E fala, olha que fala aqui, ó, arrepende-te. Arrependimento é mais que emoção, é decisão, né? Volta às práticas das primeiras obras. Olha, Deus deu chance para aquela igreja de Apocalipse para voltar às práticas da primeira obra, que é o teu primeiro amor, né? Hoje na igreja estudamos sobre a igreja, Esmirna, a igreja perseguida. Aqui fala que essa igreja foi perseguida, né? O remetente da carta também é sempre Jesus, né? Jesus é único. Essas coisas diz o primeiro e o último. Escreve aí, João. Jesus está vivo, é onisciente, sabe tudo, né? E ele falou para os irmãos de Esmirna, e fala para nós hoje. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum de vós para ser disposto à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Quando falo 10 dias aqui, está se referenciando a um tempo, um período curto. E na palavra de Deus fala que tudo passará, não vai ficar para sempre. O nosso sofrimento vai ficar para sempre, né? Graças a Deus por isso, né? Você tem enfrentado os períodos de lutas e tribulações? Tem confiado no Senhor ou fraquejado na fé? Tem usado esse problema que você está passando, que você só em ouvir já sente mal, né? Você está servindo para aumentar a sua fé, tacar mais em Deus, vamos tacar em Jesus, né? Tem murmurado ou buscado se fortalecer em Deus? É para a gente pensar, né? Para eu pensar, para você também, né? Aí Deus fala para a igreja de Minas, tem uma promessa incomparável. Olha aqui, ó, outra chance. Ser fiel até a morte, que vai valer a pena. Porque, ó, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. O nome escrito no livro da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Também diz assim, o vencedor de maneira nenhuma sofrerá o dano da segunda morte. Você sabia que aquele que nasce 2 vezes morre uma vez? Ele nasce bebezinho da barriga da mãe dele, depois ele nasce em Cristo. Aí ele morre uma vez só, que é o corpo físico, porque ele vai ter vida eterna. Agora, quando a pessoa nasce uma vez, quando a pessoa nasce uma vez só, bebezinho, não nasce em Cristo, ela vai ter 2 mortes. A primeira morte física e a segunda morte eterna. Olha o que fala aqui, ó. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então, é melhor nós nascermos 2 vezes, né? Nascermos bebezinho e nascermos também em Cristo para morrermos só o nosso físico e termos a vida eterna. Que bom, não? Domingo que vem vamos estudar a igreja Pérgamo, a igreja tolerante com o mundo. E eu percebo que em todas essas cartas aí de Apocalipse, né? Está contando meu esposo, né? Deus pede para eles assim, exortar, né? Sempre manda se arrepender. Ainda promete aqui, ó. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, para se dar a refeição como um sinal de comunhão perfeita com Cristo. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, também fala aqui, sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Está falando aqui com a igreja Pérgamo, né? Sempre eu vejo, isso é interessante. Agora a igreja de Tiatira, a igreja comprometida com doutrina falsa. Aí fala, como Cristo se apresenta à igreja, o que Jesus elogiava na igreja, fazia um elogio, né? E o que Jesus repreendia. Ele repreendia a imoralidade sexual, a carne sacrificada a ídolos. E fala também da consequência do pecado. Jesus deu-lhe tempo. Aquela igreja recebeu tempo suficiente de arrependimento e mudança
para os que estavam na prática do pecado, ignoraram a exortação. Então, hoje também, a mesma coisa, né? Deus, na palavra de Deus fala que Deus não veio até agora. Não é que ele não veio até agora simplesmente porque ele não veio até agora. Deus não veio até agora porque ele fala que Deus é longânimo, ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos venham a arrepender-se, que tenham uma vida eterna em Cristo Jesus. Por isso ele mandou Jesus à toa, né? A outra lição vai ser a igreja de Sardes, a igreja apática e irreverente, né? A Jesus também dá a exortação para ela, né? Para nós hoje, ó. Ser vigilante, lembra-te, guarda-o, arrepende-te. Sempre fala assim, vocês fazem isso, aquilo errado, mas fala assim, arrepende-te. Arrepende-te, ó. A única exortação de Cristo é arrepende-te. Chance que Deus está dando, né? Aos crentes que estavam satisfazendo a vontade da carne, do mundo e a vontade do diabo também. Aos crentes que estavam vivendo frios e estáticos, quer dizer, parados, sem fazer nada, né? Apáticos e acomodados. A outra carta que Deus escreveu foi a igreja Filadélfia. A igreja Filadélfia, a igreja, aqui fala que é a igreja missionária, né? Aí ele fala muito bem dessa igreja, elogia também, né? E vem a repreensão, ó. Jesus não faz nenhuma, aqui fala que Jesus não faz repreensão à igreja Filadélfia, ao dizer, tens pouca força. Jesus não está repreendendo, acusando ou desmerecendo a igreja. Pode ser uma referência aos números de fiéis, sendo uma igreja pequena. A limitação de força não descredenciou a igreja para seu ministério e nem impediu de ter a sua fidelidade e obediência reconhecidas pelo Senhor, o que nos indica seus critérios de igreja forte. A exortação e a promessa de Cristo. Os falsos judeus são chamados por Jesus de sinagoga de Satanás. Perseguiam os cristãos, mas reconheciam no futuro que a igreja em Filadélfia era fiel ao Senhor e amada por Ele. Esse tempo futuro não é explícito e seria um reconhecimento ainda no primeiro século, mas com certeza se aplica ao reconhecimento final, quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Filipenses 2, de 10 a 11. Fala que vai chegar a hora que todo o joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, conclui aqui, a carta termina com a visão da vida na Jerusalém celestial, não é Jerusalém aqui na terra, não. Jerusalém celestial. Por isso que tem, outro dia eu coloquei uma mensagem falando da Nova Jerusalém, buscando cidade futura. Porque todos nós vamos morrer aqui, queremos cidade de como? Não tem como, não tem jeito, né? Então a carta termina com a visão da vida na Jerusalém celestial. Deus será adorado e o pertencimento de cada cristão neste reino jamais será tirado. O nosso direito de estar lá louvando e adorando a Deus jamais será tirado, né? Tem a carta também à igreja de Laodiceia, a igreja apóstata. Sabe o que quer dizer apóstata? A pessoa está andando no caminho do Senhor, vai à igreja, comer com os irmãos, aí vem esfriamento. Por exemplo, a pandemia chegou, ela, querendo ou não, ela trouxe muitos apóstatas. As pessoas falam assim, eu posso ser crente da igreja mesmo. Imagina uma fogueira, várias brasas. Tira uma brasinha, deixa uma brasinha assim, como se fosse apóstata, assim, fora daquele fogo, né? Ela vai aos pouquinhos, vai esfriando, vai acostumando a vir na igreja, vai acostumando a não orar, acostumando a não ler a Bíblia, né? Mas na hora que vem um problema sério na vida dessa pessoa, com certeza, aquela que fala que não crê em Deus, né? Sempre fala assim, é verdade. Ela pega e fala, ai meu Deus, estou arrependido, Senhor. E não vamos deixar isso para a última hora, né? Não vamos dar o bagaço da nossa vida para Deus. Esperar a gente ficar bem velhinho. Não sabemos se amanhã a gente vai morrer com a nossa idade, ou mais jovem, qualquer idade, né? Então vamos dar o nosso melhor para Deus, porque Deus merece o melhor. Uma vez fiz um evento que a letra era assim, ó. Ei, irmão, ouça a mensagem, Deus merece o melhor. Ei, irmão, ouça a mensagem, Deus merece o melhor de nossas mãos, Ele é o Rei dos Reis. Ei, irmão, o melhor de nossas mãos, Ele é o Rei dos Reis. Ei, irmão,
A gente sabe campanha de construção do templo lá em Carapicuíba, a primeira igreja batista de Carapicuíba, né? Então, voltando aqui, a igreja de Laodiceia era uma igreja indefinida, uma igreja autossuficiente, se achava autossuficiente, né? Inconsciente, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus mandou João escrever isso aqui para essa igreja de Laodiceia, né? Então ele tem que sempre lembrar, Senhor, eu sou pó e cinza, não sou nada, Senhor. Reina na minha vida, dirige meus passos, né? A Jesus também, para a igreja de Laodiceia, ele repreende, né? A repreensão de Cristo, ó, motivado no conhecimento que ela tem da igreja, né? O conhecimento que ele tem da igreja, expressada na reação que ele tem para com sua igreja, baseado no amor que ele tem pela igreja. Exortação fala assim, ó, aconselho-te, Apocalipse 3,18, né? O conselho é para buscar nele a suficiência, as suas necessidades, quer dizer, para as necessidades deles, né? Pois ele é o dono de todas as coisas, né? E fala também, mais uma vez, como eu falei, toda a carta, pode reparar em Apocalipse, ó, arrepende-te, deu a chance para eles, né? Deu a chance, fala também das vestes brancas, ó, símbolo de pureza, ouro refinado, nos fala da fé viva e manda arrepender. Arrepender significa renunciar o pecado e mudar de vida completamente. Jesus exorta os crentes daquela igreja a deixarem de ser clientes e voltarem a ser ovelhas. Será que estão sendo clientes da igreja, gente? Ou ovelhas? Como a igreja de Laodiceia era cliente, como se ela fosse, né? Ouve-me, Jesus fala, ouve-me. E promessa, né? Ó, o receptor da promessa, o vencedor, né? O conteúdo da promessa fala sobre a dimensão da promessa. Termina, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então sempre Deus está dando uma... Eu só até aqui, né? Uma chance para as igrejas, representando as igrejas na face da terra toda, né? Para se arrepender. Fala que muitas vezes tu não és morno, não és frio nem quente, és morno, vou vomitar-te-ei da minha boca. Sempre na carta, no final, que Jesus falou para o anjo falar para João escrever, né? Fala assim, arrepende-te, ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, ao que vencer servirá isso, aquilo, tudo de bom, mas temos que nos arrepender. Então Jesus voltou até agora para quê? Para dar tempo, chance de nós voltarmos a Ele. Amém? Deus abençoe a sua vida e a sua palavra em nossos corações. Amém? Espero poder ter ajudado você na compreensão das 7 cartas à igreja de Apocalipse. Só até esse ponto, tá bom? Beijo, um abraço. Fui.